Se você tem dinheiro guardado na poupança agora, presta atenção, porque isso pode estar custando caro. A poupança é o investimento mais popular do Brasil. Ela é simples, conhecida e transmite sensação de segurança. Mas pouca gente sabe como calcula o rendimento, quando ela vale a pena e quando pode fazer seu dinheiro perder poder de compra. Neste vídeo, eu vou explicar como a poupança funciona, comparar com outras opções e mostrar os principais riscos. Este é um conteúdo educativo, não uma recomendação individual. As taxas mudam, então confira os dados atuais no Banco Central, na B3 e nas instituições financeiras antes de tomar qualquer decisão. A poupança existe há mais de 150 anos no Brasil e é regulada pelo Banco Central. Ela é democrática, não exige valor mínimo relevante, permite saque e conta com proteção do FGC dentro dos limites. Mas simplicidade não é sinônimo de melhor rentabilidade. A regra atual depende da Selic. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais ATR. Quando a Selic está em 8,5% ou abaixo, rende 70% da Selic mais ATR, considerando uma Selic próxima de 14% ao ano em agosto de 2026. A regra de 0,5% ao mês mais TR seria aplicável. Isso representa aproximadamente 6,17% ao ano, antes de considerar ATR. A primeira tensão é que, quando os juros estão altos, a poupança não acompanha integralmente a Selic. Ela fica limitada à regra de 0,5% ao mês mais TR, enquanto o Tesouro Selic e CDBS podem acompanhar mais de perto os juros da economia. A TR, ou taxa referencial, é um índice calculado conforme regras oficiais. Durante muitos anos, ficou próxima de zero, embora possa variar. Por isso, é importante consultar o valor vigente. O que importa não é só o saldo nominal, mas o poder de compra. Se a poupança rende 6% e a inflação fica perto de 5%, o ganho real é pequeno. O dinheiro aumentou no extrato, mas comprou pouco mais do que antes. Para 2026, projeções de inflação podem variar. Use sempre o boletim Focus e os dados oficiais mais recentes. A poupança tem uma vantagem clara: pessoa física não paga imposto de renda sobre o rendimento. Isso torna o retorno líquido igual ao rendimento bruto. Ela também não cobra taxa de administração. Agora vamos a uma simulação. Imagine R$10.000 aplicados por 12 meses. Com um rendimento aproximado de 6,17% ao ano, a poupança chegaria perto de R$10.617 em uma conta simplificada. No Tesouro Selic, considerando uma taxa próxima da Selic, o rendimento bruto poderia ser maior, mas haveria imposto de renda regressivo e eventual taxa de custódia. Mesmo depois dos descontos, o resultado tende a superar a poupança em cenários de juros elevados. Em um CDB de 100% do CDI, com CDI próximo de 13,9% ao ano, o rendimento bruto também seria maior. Depois do imposto de renda, o resultado líquido normalmente continua acima da poupança quando a Selic está nesse patamar. Essa comparação é ilustrativa. As taxas reais, ATR, os dias úteis, o imposto e os custos podem mudar. A poupança tende a ser mais competitiva quando a Selic está baixa, especialmente na regra de 70% da Selic mais TR, dependendo da inflação e das alternativas disponíveis. O primeiro risco é a inflação. Se os preços sobem quase na mesma velocidade que seu saldo, seu dinheiro perde poder de compra. O segundo é o custo de oportunidade. Deixar uma quantia grande por muitos anos na poupança pode significar abrir mão de retornos maiores em alternativas de risco semelhante. O terceiro é acreditar que liquidez significa melhor investimento. A poupança permite resgate, mas existem produtos com liquidez diária e rendimento potencialmente superior. O quarto ponto é o aniversário da poupança. O rendimento é calculado na data de aniversário de cada depósito. Se você sacar antes dessa data, pode não receber o rendimento daquele período sobre o valor retirado. Isso é diferente de simplesmente olhar o saldo todos os dias. Outro ponto é o FGC. A proteção é limitada a R$250.000 por CPF e por instituição,
com teto global de R$ 1 milhão em um período de 4 anos, conforme as regras vigentes. Esse limite também vale para outros produtos bancários cobertos, como CDB, LCI e LCA. A poupança não é automaticamente mais segura que todo investimento de renda fixa. Ela é simples e tem cobertura dentro dos limites, mas o retorno pode ficar atrás. Vamos pensar em 3 objetivos. Para uma reserva de emergência, a liquidez e a segurança são importantes. A poupança pode cumprir esse papel, mas compare com alternativas de liquidez diária e resgate rápido. Para um objetivo de médio prazo, como uma viagem ou uma entrada, vale comparar o rendimento líquido e a data em que você precisará do dinheiro. Para longo prazo, deixar tudo na poupança pode não proteger adequadamente contra a inflação. Tesouro IPCA, títulos de renda fixa e outras alternativas podem ser estudados, sempre respeitando o seu perfil. A pergunta não é se a poupança é boa ou ruim. A pergunta é se ela é adequada para seu objetivo, seu prazo e o cenário de juros. Faça uma conta simples. Qual é o rendimento líquido? Qual é a inflação esperada? Posso resgatar quando precisar e existe uma alternativa de risco semelhante que pague mais? Se a resposta mostrar que a poupança atende sua necessidade, tudo bem. Mas não deixe o dinheiro lá apenas por hábito ou falta de informação. Resumindo, a poupança é simples, acessível, isenta de imposto de renda para a pessoa física e protegida pelo FGC dentro dos limites. Porém, quando a Selic está alta, ela costuma render proporcionalmente menos do que Tesouro Selic e CDBS. O rendimento real pode ser pequeno depois da inflação, e o custo de oportunidade pode crescer com o tempo. Confira as regras e taxas em fontes oficiais, compare antes de investir e lembre que este vídeo não é recomendação individual. Se o vídeo ajudou, deixe o like, comente se você ainda usa a poupança e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos de finanças explicados de forma simples. Até o próximo vídeo. Vamos aprofundar com 3 exemplos práticos. Primeiro, imagine R$ 10 mil na poupança por um ano. Com uma taxa aproximada de 6,17%, o ganho seria de cerca de R$ 617. Agora imagine que a inflação no período tenha sido 5%. O saldo aumentou, mas o ganho real foi bem menor, perto de 1%. Esse é o motivo de olhar além do extrato. Segundo exemplo, compare com um CDB de 100% do CDI. Se o CDI estiver próximo de 13,9%, o rendimento bruto de R$ 10 mil em um ano seria próximo de R$ 1.390. Depois do imposto, o ganho líquido ainda pode ficar acima de R$ 1.000, superando a poupança em um cenário de juros altos. O valor exato depende do prazo e da alíquota de imposto de renda. Terceiro exemplo, o Tesouro Selic. Ele acompanha mais de perto a taxa básica, mas também tem imposto e custos. Mesmo assim, em muitos cenários, o valor líquido pode superar a poupança. O que você precisa comparar é o resultado depois de impostos, taxas e inflação. Outro detalhe importante é fazer depósitos em datas diferentes. Cada depósito da poupança tem sua própria data de aniversário. Se você deposita no dia 10 e depois no dia 20, cada valor pode ter uma data diferente para receber rendimento. Sacar uma parte antes do aniversário pode reduzir o ganho daquele período sobre o valor retirado. Por isso, organize seus aportes e confira as regras do seu banco. Também vale separar a função do dinheiro. A reserva de emergência precisa estar disponível e segura. O dinheiro de curto prazo precisa acompanhar a data do objetivo. Já o dinheiro de longo prazo precisa ser comparado com alternativas capazes de proteger melhor contra a inflação. Não existe uma única resposta para todo mundo. A poupança pode ser útil para quem precisa de simplicidade, para valores pequenos ou para começar a criar o hábito de guardar. Mas, conforme o patrimônio cresce, o custo de oportunidade também cresce. Se você deixa R$ 50 mil por ano em um produto que rende menos, a diferença acumulada pode ser relevante. Antes de migrar, verifique segurança, liquidez, imposto, taxas e a instituição emissora. Não escolha apenas pela promessa de maior rendimento. Uma taxa maior pode vir acompanhada de prazo, risco ou dificuldade de resgate.
A melhor decisão é aquela que combina retorno com tranquilidade e com o momento em que você precisará do dinheiro. Então, use a poupança de forma consciente, e não automática. Reveja seus objetivos periodicamente, consulte dados atualizados e faça uma comparação simples pelo valor líquido final. Assim, você evita deixar dinheiro parado por hábito e passa a escolher com mais clareza.